Ou aqui tá seco, aqui tá molhado, o lado direito tá, a pele é mais grossa que o lado direito, mas tudo isso você precisa ter tato, né? É um tato precioso que você precisa ter. Você pode olhar, perceba, né? Manchas na pele, manchas no corpo, escute a voz da pessoa. Tudo isso você vai fazer durante a anamnese. Não é coisas assim tão difíceis de você perceber. É você ficar antenado com aquele paciente de todas as formas possíveis. E quando a gente faz isso, a anamnese e todos esses achados se tornam muito úteis para quê? Para agora o quarto e o quinto diagnóstico. Então, por isso que você está fazendo essa palpação, se não está perdendo muita informação do seu paciente, muita informação que vai ser importante agora para o quarto e o quinto diagnóstico. O que é o quarto diagnóstico? É o pulso. O quarto diagnóstico, que é o pulso, você agora está ali com o teu paciente na maca, sentado ou deitado, ou sentado na cadeira. Você já fez um período de conversa em que ele já se acalmou, o coração já voltou ao normal. Então agora você já vai poder pegar o pulso dessa pessoa porque ela já está num estado mais normal de batidas do coração. Agora você vai fazer o seu diagnóstico de pulso. Só que, veja, você já pegou muita informação dessa pessoa, você já viu o diagnóstico da língua, você já fez a anamnese, você já fez muitas vezes você já fez a palpação, então já somou 3 coisas aqui. Agora no pulso, o que você vai ver? Você vai ver, sabe o quê? Qual é a sequência que está tudo isso? O que eu preciso fazer hoje? Qual é a necessidade de hoje? Nossa, quanta gente! É que ela começa a falar e daí o pensamento vai embora. Hamilton Oliveira, todo atendimento se recomenda fazer uma conversa e uma anamnese, mesmo que esse paciente seja constante. Claro, Hamilton, é isso que eu falei, como que você vai fazer e vai saber qual é esta avaliação, qual é esta evolução do paciente. Mesmo que ele seja uma constante, mas agora pergunta, por que é uma constante? Muito pelo contrário, a gente tem que fazer com que não seja uma constante. Fazer o acompanhamento de forma que você vai indo, evoluindo no seu tratamento, esse paciente vai melhorando e agora você pode estabelecer até, né, eu sempre faço assim, eu estabeleço primeiro um tratamento de choque, faz mais vezes, com mais frequência. Para quê? Para eu ter uma evolução forte no início e aí depois eu vou estabelecendo esse acompanhamento um pouco menos frequente para dar tempo do organismo dar uma resposta melhor. Porque às vezes tratamento de choque muito tempo não dá tempo do organismo se recuperar, não dá tempo de ele fazer o que precisa. Então no início eu dou aquele tratamento de choque para quê? Para colocar a pessoa no caminho. Falar, olha, é por esse caminho que você tem que ir, vamos voltar aqui, ó, tá tudo, né, fora do caminho, vamos colocar esse paciente no caminho. Pronto, agora ele está no caminho. E agora é evolução neste caminho. E aí você pode ir espaçando essas quantidades, né, dessa frequência, mas nunca ficar uma constante, porque se ficou uma constante não está mais adiantando nada, você tem que mudar o tratamento, tem que mudar a forma de fazer, ok? Paula, o que pode dizer a voz do paciente? Muita coisa. Por exemplo, tinha pacientes que eu escutava quando chegava na clínica, né? Eu estava lá atendendo e eu escutava o paciente chegando. Por quê? Porque falava alto demais, forte demais. Aí o que você pensa? Existe já uma condição de quê? De yin ou de yang. A primeira coisa, a gente não precisa nem pensar em 5 elementos, mas simplesmente de yin e yang. Tá mais yin ou tá mais yang essa pessoa? Muito bem, então tá mais yang. Agora, só pela voz você determina ali se ela é mais yin, ela está, não é? Ela está mais yin ou mais yang. Ela pode estar de uma forma exacerbada de yang.
Agora você só tem que procurar onde que está esse IAN. Está lá no fígado, está lá no baço, está no pulmão, está no coração, está onde esse IAN? Daí você tem que procurar na onde? No seu diagnóstico. Mas você já tem uma informação de que ela está mais IAN. Aí aquele mesmo paciente que um dia chegou berrando, agora ele chega meio com a voz meio fraquinha. Puxa, você estava aí, eu não te escutei. O que aconteceu com aquela pessoa naquele dia? Ela está maisinha aquele dia. O que aconteceu? Aí, só pela voz você já sabe o que está acontecendo com esse paciente. Porque o tom de voz tem que ser... Cada um tem, né? Uma voz mais fina, voz mais grossa, não é isso, mas é a altura que se fala. É a projeção que isso faz. Aí você já sabe o que é. Ah, mas a pessoa sempre falou mais alto. Então ela sempre está mais ian. E se ela sempre está mais ian, vai chegar um dia que isso vai virar um ianzão, né? Então você tem que cuidar disso também. A pessoa falou sempre baixinho, ela tá sempre com uma deficiência de ian ou com in. Isso tudo faz parte, porque o tom normal, né, a altura normal tem que ser um padrão normal. A gente tem um padrão normal, tem aquilo que está mais alto e aquilo que está mais baixo. Se está mais baixo ou mais alto, você tem que ver agora o que está acontecendo, tá bem? Então a voz indica muita coisa, é aquela voz chorosa, é aquela voz melosa, é aquela voz forte que fala, né? Que você até pensa que você está levando bronca. Então, tudo isso agora são formas de eu determinar, isso aqui é metal, isso aqui é madeira, isso aqui é fogo, isso aqui é o quê? Você já sabe que ou é yin ou yang, mas agora dentre os elementos, qual é a característica de estar uma voz chorosa, uma voz lamentosa, uma voz gritante, uma voz isso ou voz aquilo. Tudo isso é através da voz, e isso você não precisa nem estar enxergando a pessoa, você só está escutando lá a pessoa falando lá na sala de espera, você já está aqui, ó, ligado na pessoa. Opa! Preciso perguntar tal coisa para essa pessoa. Isso já é anamnese. E a gente pega isso assim de uma forma muito tranquila, de prestar atenção. Entrei na clínica, acendi minhas antenas, né? Liguei todas as antenas possíveis, porque toda informação é preciosa. É como esse paciente vem andando, ele vem andando forte, ele vem andando, né, fraquinho, como que ele está andando? Tudo isso é informação que você vai pegar agora depois, lá nas perguntas da anamnese. O diagnóstico em todas as consultas é para medir a evolução, com certeza, medir a evolução e também verificar se existiu alguma alteração no longo, né, neste período. Às vezes a pessoa teve ali alguma questão, alguma invasão de fator, ou teve uma emoção muito forte que deu uma interferência no tratamento. É para você ver a evolução e também se não entrou mais um fator ali no meio. Porque se você não faz essa análise toda vez, como que você vai saber se aquela pessoa teve um outro fator entrando, seja interno, seja externo, e se você nem percebeu? Porque o fator externo, ele é mais fácil de ver, já está falando, é externo, a gente vê. Agora, o interno, a gente não vê. Mas o acupunturista atento, ele vê ali, ó, pá, começou uma coisa aqui que não estava da outra vez. O que é isso? Ele já começa a tratar ali antes que aquilo evolua. Então veja, não é assim, faça uma anamnese e agora aquilo vai servir por 10 consultas. E o que aconteceu no meio dessas 10 consultas? Não vai servir para nada? Então esse é um dos grandes erros que se comete, né? E eu sei que tem muita gente que faz assim, faz a primeira anamnese, estabelece 10 sessões e pá, acabou. Luana, no início de tratamento de choque, seria umas 2 vezes por semana ou por quantas sessões? Bom, cada acupunturista estabelece, né, como tratamento de choque. E também cada paciente, né,
de acordo com cada paciente, porque tem pacientes que você faz 2 vezes, tá bom? Tem pacientes que você vai ter que pedir 3 vezes, tem paciente que você vai ter que pedir 5 vezes. Então, é de cada paciente. E vai depender também da patologia que esse paciente tem, da força que esse paciente tem. É o mesmo conceito do tonificar e dispersar. Se você precisa, se tem alguém tão deficiente, não adianta você dar um tratamento de choque, porque ele não tem como agir ali se você não dá tempo de ele recuperar. Então você tem que ir com menos, é sempre aquela coisa, menos é mais. Aí, você tem que sempre perceber de acordo com o paciente que está ali na sua frente, através do diagnóstico que você faz, para perceber se esse paciente vai ter condição de fazer um tratamento de choque mesmo, ou você precisa ir com um pouco mais de paciência com esse paciente, com essa pessoa. Então, você precisa só verificar durante o seu diagnóstico, ok? Lúcia, a voz diz muito, com certeza, o tom de voz também, é tudo. Tanto a voz quanto o tom de voz, tudo isso é diagnóstico. Chorosa é metal, com certeza. A pessoa já está falando ali, eu estou chorando, eu estou chorando, eu estou chorando. Aí, se a pessoa já está falando para você, né, no tom de voz dela, na maneira que ela fala que ela está chorando, você já sabe que tem ali alguma coisa de pulmão. E aí, você não vai fazer nada? Então, são todos os sinais que você tem que pegar ali no momento da anamnese que são muito importantes. E agora você vai buscar isso ou na língua, ou no pulso, ou na palpação. Agora você vai começar a buscar todas essas informações que você percebeu ali no paciente, seja olhando, seja ouvindo, seja palpando, seja sentindo pelo cheiro, porque o cheiro também tem, né? Tem cheiro do hálito, tem cheiro do suor, tem cheiro de chulé, tem cheiro de um monte de coisa. Tudo isso está te dando informações preciosas, né? Porque se a gente pensa que todo chulé tem o mesmo cheiro, não tem, né? Eu sou especialista em chulé. Por quê? Porque, né, sempre prestei muita atenção nos cheiros das pessoas e todos os cheiros nos indicam também uma característica da pessoa. Aí, é ruim sentir chulé? Claro que é, mas é uma informação que você tem. Você vai simplesmente ignorar essa informação? Não, porque o cheiro está vindo de dentro, não é de fora, está vindo de dentro. Imagine um cheiro que está te dando uma informação do que está acontecendo lá dentro daquele corpo. Está exalando aquele problema. E é muito importante que a gente pegue. Lógico, né, que depois você faz ali alguma coisa, vocês vão ir ver o que eu faço, né, de alguma coisa na aula 2. Então preste atenção que quarta-feira, amanhã, né, às 8 horas, eu vou mostrar como que eu faço para trabalhar com o chulé da pessoa, né. A gente vai precisar de fazer esse diagnóstico de pulso, mas aí agora eu busquei várias informações antes de fazer o diagnóstico de pulso. Agora fica muito mais fácil eu concluir aquele diagnóstico no pulso, saber o que eu tenho que procurar naquele pulso para saber o que eu preciso fazer. Puxa, né, de todos os 4 diagnósticos antes, anamnese, palpação, língua e pulso, qual desses 4 você faz? E qual desses 4 você não faz? Ou quais desses 4 você faz em toda vez? Então veja quantas formas, quanto mais formas de diagnóstico, mais a gente tem chance de estar errando em alguma coisa, né? Mas tem ainda um 5º diagnóstico. O que é esse 5º diagnóstico? Agora são coisas mais específicas. Você já viu muita coisa lá na língua, no pulso, agora você tem que confirmar. Será que eu vi certo? Será que realmente é isso mesmo? Agora você tem que confirmar na palpação de pontos. Como que é essa palpação de pontos? É um monte de pontos que você pode usar. Pontos mu, pontos chu, pontos chi. Mu, chi, chu, né? Pontos mu, pontos chi, pontos chu. Você tem ainda os pontos mares de alguma coisa. Mar do ti, mar do sangue, mar inferior. Tem um monte de mar que você pode ir lá e palpar o que está
de errado nesses pontos mares, eles vão te indicar muita coisa. Fora que tem os pontos Ashi também. Os pontos Ashi são mais específicos, né? Principalmente nos pontos de dor, né? Que você vai ter o ponto mar. Os pontos Ashi. Acho que é aqui. Se ele fala alto e o pulso e língua trazem oposto, então, por que está trazendo o oposto? Porque a gente não tem somente um sinal e um sintoma, a gente tem várias coisas. Aquilo que eu falei, eu posso ter frio num lugar, calor em outro lugar, eu posso ter yin num lugar, calor em outro, yang em outro lugar, posso ter excesso num lugar, deficiência em outro lugar. Uma pessoa com excesso, ela não tem excesso em tudo. Esse excesso está vindo de algum lugar que está tirando de algum lugar. Isso quer dizer que naquele outro lugar está com deficiência. Então, a gente tem um de tudo aqui, né? A gente tem excesso, tem deficiência, e aqui a gente sempre tem que lembrar que a medicina chinesa, ela é integrada, são a rede de canais, os elementos, 5 elementos ou 5 movimentos, estão integrados. Não existe simplesmente, isso aqui é metal, então ela só tem síndrome de metal. Não. A base, aquele tratamento de hoje, você pode estar focado ali no metal. Mas você tem que saber que para chegar lá, houve uma evolução também. Tudo tem uma evolução. Na medicina chinesa, uma das coisas que eu percebi dando aula e acompanhando muitos alunos, é o pensamento quadradinho, é o pensamento estanque, né? Então a pessoa tem excesso. Ela só pode ter excesso, ela não pode ter uma deficiência, ela não pode ter... Não, é só excesso, eu só vou tratar esse excesso. Muito pelo contrário, esse excesso existe, a maioria das vezes, se não for um fator externo, se for um caso interno, um fator interno causando, esse excesso, a maioria das vezes, está vindo de uma deficiência. Aquilo que acontece, por exemplo, todo mundo fala, né? O yang do fígado, o fogo do fígado, subida do yang do fígado, tudo que é do fígado que está subindo, ele vem de uma deficiência. Ele vem da deficiência do yin do rim, yin do fígado, muitas vezes está vindo da deficiência do yin do rim, muitas vezes ele está vindo de uma deficiência de qi. Então, o yang do fígado, o fogo do fígado, a subida do yang do fígado, tudo que do fígado, a maioria das vezes, ele começa onde? Na depressão do qi do fígado. E por que ocorre a depressão do qi do fígado? Porque não tem qi. Porque o qi está deficiente e ocorre a depressão do qi do fígado. Então veja, a raiz está lá na depressão do qi do fígado, só que a depressão do qi do fígado tem uma raiz aonde? Numa deficiência, muitas vezes, de qi, pode ser também uma deficiência de yang, né? Então, veja só que existe deficiência na raiz dos excessos, assim como tem, né? As raízes das deficiências também está nos excessos, né? Se eu tenho um excesso de um lugar, eu estou tirando de algum outro lugar. Aquilo que, né, na ciência fala, nada se tira, não, nada se cria, tudo se transforma, acontece aqui dentro. O excesso não apareceu do nada, ele apareceu de algum lugar. Da onde que apareceu? E aí que vem o diagnóstico, da onde que está vindo esse excesso? Por que tem esse excesso? Não é simplesmente tem excesso, vou tratar o excesso. Não, o excesso só aponta, é só a ponta do seu iceberg que você tem que agora descobrir o tamanho desse iceberg para baixo. O que tem aqui para baixo? Eu só estou aqui na ponta com o excesso, mas qual foi a evolução de tudo isso, dessa rede de canais que chegou a esse excesso? E às vezes não é só um excesso, tem vários excessos ali. E aí você vai ver que, né, tem uma pontinha aqui, tem outra pontinha aqui de excesso, tem outra aqui, tem outra aqui. E todas elas estão integradas e chegando lá na base do iceberg. E é isso que é o seu papel. Não é só ficar olhando, né, e desgastando aquela pontinha, pontinha, pontinha. Não, o teu trabalho maior está lá embaixo. É buscar a
causa de tudo isso. E como você pega isso? Esse é meu contador, viu, gente? Tem um bip aí que é um contador meu, que quanto tempo que eu tenho que falar? Então, o seu papel é esse, conhecer muito bem qual é essa base que está montada o seu tratamento daquele dia. Aquele dia, o que você vai fazer? Você vai tratar aquela pessoa de acordo com o diagnóstico que você fez, mas principalmente baseado no pulso dessa pessoa. O pulso vai me dizer como é que eu vou encaminhar esse tratamento, mas eu tenho os outros diagnósticos que estão me dizendo, tem tudo isso aqui para eu tratar, mas o que eu vou tratar agora? Agora é o pulso que vai te dizer. Mas você sabe que tem um monte de coisa lá embaixo, né? Então você vai ter que trata aqui, pega alguma coisa lá de baixo, trata aqui, dá uma cutucada lá embaixo também. E aí você vai fazendo e agora na sua evolução, no seu acompanhamento, você vai vendo quanto que eu já desgastei lá embaixo, quanto que eu já desbastei aqui em cima. É igual, né, você pegar mato, né? Igual eu que moro em chácara, a gente sabe que tem que de vez em quando podar as árvores e cortar a grama. É sempre esse trabalho, não adianta só podar a árvore, você tem que cortar a grama também, mas também não adianta só cortar a grama, você tem que desbastar a árvore, é tudo um conjunto de coisas que você precisa fazer. O Rio Doraco também pode ajudar o diagnóstico? Também pode, mas como o Rio Doraco é um aparelho, e nem sempre as pessoas têm um Rio Doraco, então as 5 formas básicas do diagnóstico da medicina chinesa são esses, né? Língua, pulso, palpação, anamnese e a palpação específica de pontos, que agora é para fechar realmente o que você encontrou. Por quê? Eu encontrei tudo isso aqui de síndromes, agora vai lá no corpinho e aperta os pontos para ver, realmente é isso aqui, ou seja, carimbo que é aquilo lá. Agora tá certo, agora eu realmente sei que é isso. Então a palpação de pontos é a última coisa que você vai fazer, porque o paciente já vai estar na maca, né, deitadinho. Então você já vai fazer palpação de pontos bem específicos para quê? Para fechar todo o seu diagnóstico, não é seu diagnóstico, todos os seus achados. Primeiro você tem que encontrar todas as síndromes que aquela pessoa tem, que é outro erro que se comete, achar que a pessoa só tem uma síndrome. Seria um sonho se a pessoa só tivesse uma síndrome. Eu resolvo essa síndrome, tchau e bênção. Mas não é assim. Por quê? Porque aquela síndrome muitas vezes é aquela que está lá na ponta e tem todo um resto aqui embaixo. Ver somente essa síndrome não vai adiantar nada. Se você fica só tratando essa síndrome, né, as coisas que estão aqui estão continuando. E vai chegar lá de novo. Aí você tira aquela pontinha, a pessoa melhora, daqui a pouco aparece a ponta de novo. Então, você não fez nada. Por isso que trata aqui embaixo, trata aqui, tira aqui embaixo. É sempre assim, sempre o que eu vou fazer hoje, o que eu faço hoje e o que eu preciso tirar lá embaixo. E você vai trabalhando sempre dessa forma. Isso é o acompanhamento da acupuntura. O que eu já fiz, o que já foi, de todas aquelas síndromes que apareceram lá, o que eu já eliminei, o que já foi resolvido. É este o acompanhamento que a gente precisa fazer no paciente, né? Então, o Rio Doraco pode servir? Pode, mas só que, assim, para a gente falar, olha, faz parte, daí a gente meio que fala para a pessoa tem que comprar. E não é essa questão, né? Porque esses 5 diagnósticos você só precisa de quê? De mão, ouvido, olhos, nariz e principalmente seu conhecimento. Como posso ajudar uma paciente com menopausa na medicina chinesa? Depende, igual todo mundo, né? Uma menopausa não é doença. Menopausa é um ciclo de vida que é normal. Você não tem que ajudar uma pessoa na menopausa, porque a menopausa faz parte da vida. Assim como a andropausa também vai fazer parte da vida de um homem. Agora, o problema não é a menopausa, o problema é se existe alguma outra condição que está relacionada com a menopausa. Aí sim, mas tratar a menopausa não tem sentido tratar a menopausa. Não é? Por quê? Porque é um ciclo de vida normal que está lá no Imperador Amarelo, no primeiro capítulo, falando justamente sobre isso. A questão toda, e aí vem todos esses sinais e sintomas que estão, por exemplo, num
uma síndrome da menopausa, é aquela questão. A menopausa em si, ela não é uma doença. É um ciclo de vida, ponto. Agora, existem sinais e sintomas que estão relacionados com a menopausa. Ah, então isso já é outra coisa. Isso agora, muitas vezes, está relacionado com o estado emocional. Busque não algo de fora, alguma questão de fator externo. Aqui é fator interno que é estado emocional, ok? E isso tem que ser trabalhado, fator emocional, nessa pessoa que tem a síndrome que está relacionado com a entrada da menopausa. Mas a menopausa a gente não trata, ok? No caso de trauma agudo, tem essa leitura também de excesso e deficiência juntos? Não, daí quando é um trauma, daí não tem, né? Normalmente é um excesso, né? Vai ter um processo inflamatório ali que é um excesso. E pode, por exemplo, ter uma deficiência porque, na verdade, você sempre está tratando esses dois, né? Excesso e deficiência, mesmo que seja um trauma agudo, vai ter a mesma condição de excesso e deficiência juntos. Porém, ele não está vindo de um fator interno, ele está vindo de um fator externo. Aí você vai tratar como fator externo, não como fator interno. Agora, os excessos e deficiências que a gente vê na maioria dos pacientes são fatores que vêm de fator interno. E é essa questão de que a gente sempre fala que esses fatores internos você tem que ir muito para estado emocional, que são trabalhar realmente com os fatores emocionais e a dietoterapia. Porque é aquilo que eu falei, tudo que entra tem que sair. Não tá, esse quadro não está certo, está entrando pouco e saindo muito, ou está entrando muito e não está saindo nada. E como está esse trajeto no meio desse caminho, né? Principalmente como está saindo esse alimento que está entrando, como que está saindo duro, está saindo mole, está saindo marrom claro, está saindo marrom escuro, está saindo fedido, está saindo... Como que está saindo isso? Tudo isso são informações que a gente pega onde? Na anamnese. E tudo isso tem uma informação preciosa para a gente saber essa balança está equilibrada, o que está entrando está saindo. Se não está, essa alimentação não está boa. E agora, tem que regular isso? Claro que tem que regular, né? Na medicina chinesa nós temos aí principalmente a dietoterapia chinesa, que é a base do tratamento da acupuntura. Você trata o que na acupuntura? Você vai fazer o que na acupuntura? Você precisa de Qi, você precisa de Xue, precisa de Jing. São 3 substâncias vitais. Da onde está vindo? E do Jing também. Da onde está vindo esses 4? Qi, Xue, Jing e Jing. Jing pós-natal. Da onde está vindo isso aqui? Da alimentação. Ele não está vindo de outro lugar, ele está vindo da alimentação. E se a alimentação não está te fornecendo as 4 substâncias fundamentais para você fazer o seu tratamento com acupuntura, como você quer ter um resultado melhor? Você precisa ajudar o corpo daquela pessoa a produzir Qi, Xue, Jing e Jing pós-natal para ajudar no seu tratamento. Se não está fazendo isso, esse é outro grande erro que se comete. Achar que aquela pessoa desnutrida, sem Qi, sem Xue, você vai fazer o que para tratar o Qi dessa pessoa, tonificar o Qi dessa pessoa com agulha? Você vai tonificar e vai nutrir o Xue dessa pessoa com agulha? É só a gente ir buscar o conceito de Qi, Xue, Jing e Jing pós-natal. O que vem? Vem da alimentação. Quem faz alimentação? Se a gente não coloca alimentação na vida dessa pessoa, pode colocar centenas de agulhas naquela pessoa. Você só vai piorar a questão. Por quê? Porque você está usando um Qi que ele não tem. Continue assistindo a parte 3 deste vídeo. Você está tirando o Qi de um lugar para levar para outro lugar. Por quê? Porque não tem Qi. Como tratar a dismenorreia?
Continue assistindo a parte 2 deste vídeo.